bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo Santos, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na Rádio Jornal, na JCFM. Dia de reapresentação para o elenco do Santa Cruz, depois da vitória ontem pelo placar de 3-0 contra o Globo do Rio Grande do Norte. O jogo aconteceu no Arruda, jogo válido pela 8ª rodada da Série D. 3 gols do Santa, o primeiro marcado aos 10 minutos do segundo tempo e os outros 2 marcados nos acréscimos do segundo tempo. Porque quem não viu o jogo, quem está por fora, 3-0 foi uma vitória tranquila. Arrebentou, né? Não foi tão tranquilo assim. Por mais que o Santa tenha dominado o jogo no primeiro e no segundo tempo, o Santa, enquanto não estava empatado, e aí por boa parte do segundo tempo, estava vencendo pelo placar de 1-0. E a gente sabe que o placar de 1-0 é sempre perigoso em qualquer jogo. O Globo até chegou, teve oportunidades, o Globo, de empatar, teve poucas, é verdade, mas teve oportunidades, e o Santa não conseguiu matar o jogo logo, então poderia se complicar no meio do caminho. Mas o fato é que o Santa venceu por 3-0, jogo para um público de 11.268 torcedores. O Santa Cruz continua alcançando essa classificação dentro do seu grupo, já está liderando, né? Está com 17 pontos, enquanto que o Pacajus estacionou nos 14. Então, o Santa Cruz, em termos de classificação, continua muito bem. A questão do rendimento é a incógnita que fica, porque, como você disse, 3-0, foi absolutamente dominante ou coisa parecida. Mas, olha, primeiro tempo, não gostei do primeiro tempo, apesar das inúmeras chances que o Santa Cruz teve, mas desperdiçando praticamente todas as grandes chances que teve no primeiro tempo. Poderia ter melhorado aquela finalização e não conseguiu melhorar. E o time do Globo, que é um time muito fraco, né? Um time muito limitado, essa aqui é a verdade, por isso que está na lanterna da competição, na lanterna desse grupo. Mas o time do Globo teve uma chance lá na cobrança de uma falta que botou uma bola na trave, o jogo estava 0-0. Se acontece um gol ali, poderia complicar? Talvez não, talvez sim, né? Porque haveria uma pressão maior em cima do Santa Cruz, até porque a torcida já estava impaciente com os gols perdidos, com os gols desperdiçados, né? Os gritos de burro do treinador já começaram a ecoar ali no finalzinho do primeiro para o segundo tempo. Agora, no segundo tempo, as modificações terminaram dando certo, né? Apesar das reclamações com a saída de Pipico, mas as mudanças terminaram dando certas, porque você teve a entrada do Chiquinho, do Vagninho, quem foi mais que entrou? E mudou as laterais também, né? Entrou Léo Fernandes no lugar de Wander Rodrigues e Ítalo Silva no lugar de Marcos Vinícius. Mas aí eu creio, Dinaldo, que essas mudanças nas laterais foram principalmente pelo cartão amarelo que os 2 titulares, cada um tomou um, né? As mudanças iniciais das entradas do Vagninho, Chiquinho e Milen. Essas foram mais pensando na frente. Milen, Chiquinho e Vagninho foram as principais. Terminou dando certo porque o Santa Cruz conseguiu fazer ali no começo do segundo tempo o gol com o Emerson Galego, né? Mas é bom lembrar que mesmo com 1-0, o Santa Cruz permitiu 2 chances incríveis do time do Globo. Aquela que o Eduardo Guedes tira quase que na linha do gol, e aquela outra, não lembro como é o nome do atacante, que ele quase faz um gol debaixo da trave, rapaz. Debaixo do gol ele conseguiu botar a bola para fora. O Santa teve 1-0, meio que no final acabou só se segurando, né? Na reta final do jogo acabou só se segurando antes de conseguir. Cara que deu gol é Lipe? Tem um Lipe que joga? Lipe, pronto, foi essa figura mesmo. A barra aberta eu fiquei, meu Deus do céu, vai botar a bola na rede, ainda bem que ele botou para fora. Então você vê que o Santa Cruz deixou ainda 2 chances para o time do Globo. Então o Santa Cruz tem que melhorar muito essa questão da finalização, ser mais preciso nas oportunidades que aparecem e não deixar esse espaço para o adversário, como ele deixou em 2 oportunidades no segundo tempo. Ainda bem que saiu aquele golaço lá do Ian Oliveira. Que golaço, né, cara? Espetacular. Que golaço, uma obra-prima. Santa Cruz parece que vai disputar aí o prêmio Puskás, é isso? Santa meio que se candidatou, né? Mandou em direto nas redes sociais para a FIFA. E a FIFA respondeu, viu? Respondeu ao Santa. A FIFA respondeu positivamente, né? Elogiando o gol do rapaz, foi um golaço, realmente um golaço. E depois o Milen fez o seu primeiro gol no time do Santa Cruz. Foi um gol muito bonito e numa falta que estava tanto Ian Oliveira como o Chiquinho, né? Ficou até a dúvida de quem iria bater. Talvez o Chiquinho pudesse bater essa falta, mas caiu para o Ian Oliveira e ele fez aquele gol muito bonito, realmente. O segundo gol do Santa Cruz. Pouco tempo depois saiu o terceiro do Milen. O gol de Ian Oliveira foi aos 47 e o de Milen aos 49 do segundo tempo.
Mas você falou dessa questão das finalizações. Ontem eu fiz questão de perguntar isso ao Felipe Conceição na entrevista coletiva para saber a opinião dele, porque o técnico ele é quem comanda a equipe, né? Mas quem faz o gol é o jogador que está dentro de campo. Sim. E aí o Felipe reconheceu isso, que chega um certo limite que foge do controle dele também, do que ele pode treinar. Ele consegue treinar, e aí ele reconheceu que tem a melhorar, mas o que o treinador consegue treinar é fazer a bola chegar lá, fazer as jogadas acontecerem. Mas o gol mesmo, quem faz é o jogador que está dentro de campo, e o Santa pecou muito isso, principalmente no primeiro tempo. O Santa teve muitas chances de abrir o placar bem mais cedo do que somente no segundo tempo, e pecou por pouco, como você falou, Edinaldo. O Globo não abre o placar no primeiro tempo com aquela falta. Então, ontem deu certo, mas é algo que o Santa precisa se ajustar, certamente, para poder não correr esse tipo de risco. A renda, só trazendo a renda, eu trouxe o público, a renda foi de 230.286 torcedores, um público menor do que se esperava, até pelas chuvas, né? Ontem foi um dia muito chuvoso. Vocês pegam uma noite daquela, como foi ontem, e ainda colocar 11 mil torcedores no estádio, bom. É uma prova incontestável da força dessa torcida do Santa Cruz, porque eu imaginava que até mesmo muita gente que terminou comprando ingresso não ter ido, né? Acho até que nesses 11 mil aí que foi registrados, alguns torcedores temeram ir. Eu imagino que alguns não estivessem por lá. Ou o público era mais ou menos para isso mesmo, para 11 mil torcedores? Sem chuva? Não, eu digo o cenário do Arruda. Dava realmente... Ah, não, foi sim. Era para isso mesmo. Ali aquela área do escudo, quando o jogo começou, ela ficou cheia. No anel superior também tinha gente, era mais ou menos isso mesmo. Agora, sem chuva, a expectativa era de mais de 20 mil torcedores. Muita gente deixaria para comprar na hora, muita gente ficou com medo. O que ajudou também foi que estiou à noite, né? Na hora do jogo mesmo, choveu muito pouco. A gente esteve lá e uma ótima resposta do gramado do Arruda, né? Finalmente ajeitaram o gramado, né? Espetacular. Eu confesso que eu fiquei impressionado. Não parecia que tinha chovido tanto que choveu ontem. O gramado tapete. Ontem foi o grande teste realmente a drenagem do Arruda. Impecável mesmo. Muito bom o gramado do Arruda. A bola rolou tranquilamente, sem problema nenhum. E até ontem, a gente procurou saber lá, quando a chuva estava no auge no começo da tarde, como é que o gramado tinha se comportado. E as pessoas que trabalham no Santa Cruz, que estavam lá desde cedo, disseram que o gramado já estava bom desde o momento da chuva. Não foi só quando estiou, não. A drenagem funcionou direitinho, então ponto positivo para o Santa Cruz. Sobre esse jogo de ontem, tomaram cartão amarelo os dois laterais. Marcos Vinícius, lateral esquerdo, e Juan Rodrigues, lateral direito. Esses dois estavam pendurados. Isso, estão fora. Foi o terceiro cartão amarelo dos dois. E estão fora do jogo contra o Pacajus. Os substitutos... Quer dizer, os dois laterais titulares vão ficar de fora do jogo contra o Botafogo, que é um jogo complicado, hein, gente? Pacajus. Perdão, estou confundindo com o Náutico agora. O Pacajus, que é também um jogo complicado, né? A briga pela liderança vai continuar. Santa Cruz vai brigar ali por uma vitória, mas se conseguir um empate já é um grande negócio. Sim. Se conseguir um empate contra o Pacajus já é um grande negócio. Porque, veja, Edinaldo, o Santa é líder com 17 e o Pacajus é vice-líder com 14 pontos. Se o Santa vence, amplia de um jeito muito bom essa vantagem. Se eles vencerem, eles voltam para a liderança, porque ganham, inclusive, nos critérios, né? Mas um empate manteria ali o Santa na liderança. Juan Rodrigues, lateral direito, deve ser substituído por Léo Fernandes. E Marcos Vinícius, na lateral esquerda, deve ser substituído por Ítalo Silva. Essas foram as mudanças que aconteceram ontem mesmo no jogo. Felipe Conceição trocou os dois e isso deve permanecer normalmente para o jogo de sábado. Então o Santa, com 2 desfalques, precisa fazer essas 2 mudanças. O Santa chegou a uma marca positiva. Já são 6 jogos sem perder. É uma campanha boa que o Santa faz na Série D. A gente está sempre fazendo ressalva em relação ao desempenho, né? É impressionante que depois de todo o jogo a gente ressalta. Sem dúvida. Em termos de classificação, o Santa Cruz está cumprindo competentemente o papel. A nossa preocupação e a nossa exigência é porque a gente já assistiu muito esses filmes do Santa Cruz, tanto na Série C como na Série D, de começar bem e quando chegar na parte mais decisiva, que aí você tem que unir não só o resultado como o desempenho, aí você não tem um desempenho. E quando não tem um desempenho, no famoso mata-mata, você costuma perder. E na Série D o regulamento é meio cruel, né? Que são várias fases de mata-mata. É uma competição muito traiçoeira, cara. É difícil. São 3 mata-mata, né? Impressionante. É difícil. E então o Santa, pelo menos nessa primeira fase, está bem. Mas eu queria destacar também, Edinaldo, sobre esse jogo de ontem, a pauta Pipico.
Pipico foi substituído no intervalo. Ele saiu aborrecido, né? Saiu na bronca e até depois do jogo ele não quis dar entrevista, não falou com a imprensa, nada. Felipe Conceição, lógico, disse que foi uma questão tática, mas Pipico, por exemplo, foi ultrapassado ontem por Emerson Galego na artilharia do Santa. Ele está devendo, né? Que ele não balança as redes já faz um tempo, né? Pipico tá devendo isso. É um jogador importante no contexto geral do Santa Cruz. Agora, olha, essa coisa do jogador se aborrecer quando é substituído é porque o jogador quer continuar jogando. É normal que isso aconteça, né? Agora tem que assimilar, tem que entender que o momento não é muito bom e ele tem que voltar a balançar as redes. Atacante que não balança as redes começa a ser cobrado pela torcida. Nesse momento, não está havendo cobrança assim direta para o Pipico, né? Porque o Pipico tem um nome muito forte em meio à torcida, mas se passar aí mais 1 ou 2 jogos sem balançar as redes, aí o torcedor já começa a se voltar contra o atacante, né? E quem entrou o torcedor ontem... nesse aspecto não perdoa, né, meu? Torcedor, a gente sabe como é. Quem entrou ontem e balançou as redes foi o Müller. E o Müller, a gente vai ouvir ele agora aqui no Bola Rolando, ele falou primeiro sobre a importância desse gol, e ele fala algo que me chamou a atenção. Essa entrevista ele deu hoje à tarde, no Arruda, antes do treino. A fama dele de que faz poucos gols. Você se lembra bem que quando ele chegou, a gente pega o histórico dele, ele tem pouquíssimos gols na carreira. Falamos sobre isso nos últimos anos. E se criou uma pressão até por parte da torcida, né? A torcida reprovando a chegada dele por isso. A imprensa também, eu coloco a gente também nesse bolo de ressaltar esse lado negativo em termos de números da carreira dele. E Müller falou sobre isso, a gente escuta agora aqui no Bola Rolando. Cara, é um significado muito grande. Eu, nos últimos anos, tenho travado uma guerra, né, contra meu corpo. Eu sou um cara que me cuido muito. Trabalho muito meu corpo, sempre fiz treinamentos por fora, sempre me cuidei, em resumo. E nos últimos anos as lesões elas têm me acompanhado. Eu tive uma lesão em Portugal que acabou prejudicando minha carreira. E não só a lesão, mas um processo judicial que eu tive contra a Liga lá, que eles não quiseram fazer cirurgia e acabou atrasando mais ainda essa lesão que eu tive. E o choro ele foi pelo gol, óbvio, mas mais ainda por me sentir bem. Acabei participando ali do primeiro gol, que foi o que desencadeou o resultado. E de manhã cedo, ontem eu recebi a notícia que o processo, que já durava mais de 2 anos lá de Portugal, eu ganhei. Então, numa junção de tudo, veio aquele conforto, aquele desabafo meu mesmo, meu comigo mesmo, porque só eu sei o que eu passei e o que eu tenho passado nos últimos tempos. Eu acho que as pessoas elas são muito oportunistas quando elas falam da minha carência de gols, porque eu vi muito quando eu vim para cá que era um jogador, o Santa Cruz contrata um jogador que está há 5 anos e tem um gol. 2018, eu fui artilheiro da Copa São Paulo, fui para Chapecoense, não joguei, participei do elenco profissional e não joguei. 2019, eu tive um problema no Londrina, não joguei, fiquei afastado o ano todo, já são 2 anos sem jogar. 2020, fui repatriado a Londrina, equipe profissional, joguei 6 jogos de titular, e fui para o Gil Vicente. Depois disso, joguei mais 6 jogos, tive minha lesão e fiquei mais 2 anos sem jogar. A questão do gol, ela é muito importante, óbvio, não vou estar aqui sendo hipócrita e falar que não, ela é muito importante, principalmente para mim que sou centroavante, mas, cara, isso é uma preocupação de outras pessoas. A minha preocupação, ela é jogar. Eu joguei em muitos clubes de nome, tem muita pessoa que confia em mim. O Felipe é um treinador de Série A, já trabalhou em muito time grande, confiou em mim. Joguei fora do Brasil. Gol nunca foi problema na minha carreira. As pessoas elas debatem muito até onde eu posso ir por questões das lesões. Sei que os gols vão aparecer, mas como eu falei, venho para ajudar, venho para vencer. A mentalidade do Müller é essa, não adianta eu fazer um gol todo jogo e o time perder de 2-3-1. Eu venho para vencer, essa é a mentalidade do Müller. Chamou a atenção nessa fala do Müller, Edinaldo, a sinceridade dele, aí eu até achei isso legal. Ele bem consciente
desses últimos anos na carreira dele, né? Ele destaca esses altos e baixos e ele admite mesmo que teve muitos problemas com lesões, teve a questão de um problema jurídico em Portugal, uma briga lá, isso atrapalhou também no futebol dele. Eu senti essa consciência do Müller quando fala que passou muito tempo sem fazer gols. Os problemas realmente contribuíram para isso, mas ele, pela experiência que já tem, sabe que a cobrança para atacante é sempre essa, né? Atacante tem que estar fazendo um gol. Se não é cobrado. Atacante sobrevive fazendo gols. Se não fizer, a cobrança é muito grande. Sobre o próximo jogo, Santa e Pacajus, sábado, 7 da noite, nona rodada. Pacajus, como a gente já falou. São 3 jogos em uma semana, né, cara? Praticamente uma semana, né? E aí a logística do Santa, do jogo de ontem. O Santa jogou ontem, hoje se reapresentou no Arruda à tarde. Amanhã pela manhã faz um treinamento no Arruda, viaja na hora do almoço para Fortaleza e o Santa fica hospedado em Fortaleza. No dia do jogo, no sábado, a delegação do Santa vai de Fortaleza para Pacajus, que é uma viagem que dá cerca de 1 hora, não é tão longe. E aí sim, em Pacajus, no estádio João Ronaldo, tem o jogo às 7 da noite. Detalhes sobre esse jogo e sobre esse estádio. Se a gente elogiou o gramado do Arruda, o gramado desse estádio é uma coisa terrível. É horroroso, né? Muito ruim mesmo. Tem vídeos circulando nas redes sociais e é muito ruim mesmo. O Santa pode ter dificuldade com isso. Agora me diz uma coisa, o treinador vai poupar alguém ou vai levar o time completo? Deve levar o time completo. São 3 jogos em 6 dias, né? Vai ter jogador ali que não vai aguentar não, meu. Mas ele não deu sinal de que vai poupar, não. Inclusive... Porque você tem 3 jogos em 6 dias praticamente, com 2 viagens, né? Teve uma viagem para Rio Grande do Norte e agora a viagem para Fortaleza. Agora essa é mais tranquila que essa de avião, né? Vai ser mais... Não vai ter tanto desgaste. É verdade. Mas ele não deu sinal de que vai poupar ninguém, não. Os únicos que devem ficar fora mesmo são os laterais que estão suspensos e tem a volta do Nadson. Pingo entrou ontem, mas Nadson volta. Nadson pode ser titular nesse jogo de sábado. Tirando isso, deve ser esse time que o Santa tem colocado em campo. Ok? Beleza, valeu, Edinaldo. Aí, portanto, as notícias do Tricolor das Repúblicas Independentes.